Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Projeto César, o YouTube Projeto César, projeto do ProEx, qual eu sou bolsista. Hoje nós vamos falar sobre a história da Paraíba com a participação da professora Luciana, professora de História da Paraíba do Campus 5 da UEPB e também de Guarabira, não é isso? De Guarabira, Campus 5 e Campus 3. Muito obrigado pela sua presença, professora. Eu que agradeço. Então, como ele acabou de colocar, eu estou como professora de História da Paraíba aqui na Arquivologia. Estou aprendendo bastante, porque essa relação em História e Arquivologia é muito importante e muito rica, né? Para a Arquivologia para a História é imprescindível, mas a história, no caso aqui da Paraíba, também é muito importante para quem está cursando arquivologia por diversos motivos. Primeiro porque a arquivologia é também interdisciplinar, porque eu acho que quase todos os conhecimentos hoje são interdisciplinares, e então, para além dos conhecimentos e metodologias próprias da área, né, o diálogo com a história, eu acredito que contribui muito para o acesso a inúmeras possibilidades e para que o arquivista conheça um pouco da história dos lugares onde ele vai trabalhar, dos arquivos onde ele vai trabalhar, a partir da história da Paraíba, né? Que ela dá uma contextualização para o conhecimento da arquivologia. Então, nosso programa de História da Paraíba, ele vai, teoricamente, de Paraíba colonial a Paraíba república. Só que a gente sempre começa, eu pelo menos começo com um pouquinho antes, né? Falando um pouco da Paraíba antes da chegada e da ocupação, da invasão dos europeus aqui, né? Destacando a importância dos indígenas, né? Dos povos originários. E depois a gente começa a compreender como essa formação se deu, né? Como que vai se constituir a capitania da Paraíba e depois o estado da Paraíba e o que isso tem a ver, né, com a arquivologia. Por exemplo, compreender como surgem os arquivos de arquivologia aqui, né, no Brasil e na Paraíba. Conhecer um pouco sobre quem somos, como nos constituímos, porque a história ela é imprescindível para a gente se compreender enquanto pessoas e pessoas sociais e pesquisadores e trabalhadores. A história ela nos dá consciência daquilo que nós somos, também enquanto profissionais, por que não? Enquanto sujeitos classes sociais e profissionais que está dentro disso tudo. E aí, coincidentemente, como é sobre livros, né, nós estamos estudando a Paraíba colonial e vale-se dizer que os arquivos de Paraíba colonial são muito escassos e os documentos nos arquivos de Paraíba colonial são em menor quantidade do que as demais épocas da história da Paraíba. E mesmo as publicações sobre Paraíba colonial também não são muito abundantes. É difícil a gente conseguir diversificar muito as leituras a esse respeito. E os arquivos também, né? Nós não temos muita opção, pelo menos que eu conheça, se eu tiver muitas opções nos arquivos sobre história da Paraíba colonial, principalmente as primeiras fases da Paraíba colonial. E aí a gente sempre tem como base alguns textos e livros de professores da Universidade Federal da Paraíba, como a Regina Célia Gonçalves, a Irene Fernandes, a Laura Amorim, mais conhecida como Baracuí, né? Amorim, a Rosa Maria Godoy Silveira, são professoras e pesquisadoras de História da Paraíba e que contribuíram demais para a gente ter um acesso a esse período da nossa história.
né? E eu estou trabalhando, coincidentemente, como é a história da Paraíba, uma coleção de Paraíba colonial, que é uma relíquia e que é muito importante, que é uma produção que nos ajuda muito a estudar a história da Paraíba, que foi produzida pelo NIDIR, que é o Núcleo de Documentação e Informação e História Regional da UFPB, que foi todo um projeto que elas fizeram isso há muito tempo e lançaram vários livros, né? Na verdade são quatro livros, cada um voltado para mais um aspecto dessa época na Paraíba. Uma é mais sobre o trabalho na Paraíba, outra é sobre atividades produtivas e outra é a questão urbana na Paraíba e o último, estrutura de poder na Paraíba. Então, cada uma delas tem a participação de Rosa Maria Godoy, Eliette Gurjão, Marta Araújo, Monique Citadino, Maria do Céu Medeiros, Ariane Menezes, a Laura, como eu já falei, Regina Célia, como eu já falei, João Roberto Lavieri, Maria Beatriz Ferreira Lavieri. Então, são todos autores dessa coleção, que ainda é muito importante para a gente discutir as bases da colônia Paraíba. Todos esses autores são grandes referências para a história do Brasil. Para a história do Brasil e da Paraíba, né? Tem um outro livro também que eu me baseei bastante, que se chama Novos Olhares sobre a Capitania do Norte do Estado do Brasil, que é organizado por Carla Mary e Ricardo Medeiros, e tem vários autores também. Eu utilizo muito o de Regina Célia Gonçalves, que é Guerra e Açúcar, a formação da elite política na capitania da Paraíba. Esses livros, ou melhor, esses textos, né, esse livro, eles nos orientam, possibilitam outras pesquisas, mas eu acho que eles são muito bem escritos e muito importantes para a gente compreender, então, aquilo que a gente está buscando, não é? Por exemplo, além de Guerra e Açúcar, você tem um texto que chama Doações e Controle de Cargos na Provedoria da Fazenda Real da Capitania da Paraíba, de Mozar Menezes, que nos dá uma boa noção de como era a questão da formação das classes, tanto das classes sociais, mas dos poderes políticos e administrativos aqui, como se formaram. Ou então de Ricardo Medeiros, político indigenista no período pombalino. E assim nós temos a glorificação dos santos franciscanos, porque nós somos colonizados por um padroado, né, União Estado-Igreja, e as questões religiosas aqui também são muito importantes. Enfim, são uma coleção, um livro que são referências para o estudo da história da Paraíba até hoje, para nós professores de história, para todos os pesquisadores, e haveria muitos outros. Hoje existem mais produções também, mas mais sobre Paraíba República, principalmente, e um pouco também de Paraíba Império, em que Rosa Godoy é uma especialista, mas que a gente ainda não chegou lá, a gente vai chegar nessas produções também, né, para estudar, mas nesse momento é essa coleção e esse livro que eu estou destacando, que são bases importantes para compreender a história da Paraíba. Fica recomendado fortemente. Fortemente! E claro, se a gente está sempre na pesquisa para tentar enriquecer e multiplicar essas fontes secundárias, que a gente chamaria, né, essa literatura sobre a Paraíba colonial. E também estou aqui na busca, junto com os arquivistas, de arquivos, de documentos, né, da história da Paraíba, desse período colonial, principalmente do início. Produzir novas literaturas. Eu acredito que na Torre do Tombo, digitalizado, já tem, não sei se estou falando bobagem, já tenha muita coisa, mas que eu não conheço, né? Mas, assim, seria interessante a gente ampliar essa pesquisa nos arquivos. Professora, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Eu espero ter contribuído em alguma coisa, né? Porque eu não sou da área, eu me sinto um pouco
assim, não me sinto totalmente à vontade, né? Porque eu não sou da área da ecologia, eu estou aprendendo, né? Que é muito importante. É justamente por isso que a sua contribuição é boa, porque é uma área interdisciplinar, então é necessário conhecimentos como esse. Eu gostaria muito que os arquivistas valorizassem mais a história da Paraíba, porque ela é imprescindível para todo mundo e principalmente para vocês. Professora, muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço. Não esqueçam, professora. E tem uma pessoa melhor para falar sobre isso, que é Ramsés. Ramsés, o professor. O professor Ramsés sabe muito mais do que eu sobre a história da Paraíba, tem mais referências, provavelmente. O professor Ramsés também é professor de História da Paraíba. Isso, e ele é muito bom, ele sabe, né, tem muito mais referências do que eu, por exemplo. Eu acho que ele seria importante também para falar um pouquinho sobre a história da Paraíba e a bibliografia. Inclusive, ele escreveu um livro agora, muito legal, do rock na Paraíba dos anos 60, que é também uma coisa muito legal, que eu espero um dia conseguir usar, chegar na década de 60, né, no nosso curso, e também tem essa referência. É muito interessante, é muito legal, muito rico. Isso é a valorização do trabalho de outros colegas, né? Exato, não, tem que valorizar o que é importante dizer tem que ser dito. Então, eu acho que Ramsés poderia contribuir ainda mais com esse tema, digamos assim. Então fica um abraço para o professor Ramsés. Sim, com certeza, e pedindo contribuições, que ele me ensine, né? que eu estou sempre precisando. Muito obrigada. Não esqueça, professora, não esqueça você também que nós somos a ciência se multiplicando. Temos que estar sempre dialogando. Produzindo literatura. E dialogando, certo? Muito obrigada.